ela se torna minha rainha consorte. Uma decisão que abalou profundamente a monarquia britânica. Charles disse esperar que sua experiência possa encorajar outros. O príncipe William assumiu o controle. E eu senti que vocês estão perdendo pessoas a cada vez que essas manchetes aparecem. Todos nós entendemos que há uma mensagem urgente muito importante por trás disso. E, em poucas horas, expulsaram os filhos da rainha Camila do palácio. Mas a proibição do almoço de Natal foi apenas o primeiro passo numa batalha que exporia a corrupção nos mais altos escalões da coroa. Que segredos William descobriu que exigiram uma ação tão implacável? E até onde Camila iria para proteger o império de mentiras que construiu? Junte-se a nós enquanto descobrimos o que aconteceu depois que o príncipe William assumiu o controle. Execução na sala de jantar. O almoço de Natal em Sandringham deveria ter sido comum. Peru assado, pudding, conversa educada. Tom Parker Bowles e Laura Lopes riram das reformas da propriedade e das adegas, tratando o acesso real como um direito de nascença. William estava sentado na cabeceira da mesa, imóvel, com os olhos seguindo cada gesto. O rei Charles parecia cansado. O sorriso ensaiado de Camila vacilou. Havia uma tensão no ar que ninguém comentava. O prato principal tinha acabado de ser retirado quando William pousou o copo de água com um tilintar seco e deliberado. Foi sutil, quase casual, mas todos à mesa sentiram. Em segundos, as portas da sala de jantar se abriram. Desta vez, não eram garçons ou funcionários da confeitaria. Seguranças armados entraram, movendo-se com precisão, rostos ilegíveis, mas com o propósito claro. A conversa parou no meio da frase. As facas pararam no ar. O silêncio tomou conta do ambiente. William se levantou lentamente e colocou uma pasta azul sobre a mesa com um baque surdo. Lá dentro estavam os documentos que ninguém podia ignorar. Relatórios de auditoria forense, extratos bancários, registros de empresas de fachada, faturas que rastreavam o fluxo de milhões desviados das contas reais. Os rostos de Tom e Laura empalideceram. Tom gaguejou, chamando aquilo de insulto, e se virou para Camila como se ela pudesse salvá-los. Ela ficou paralisada, apertando o guardanapo com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos, incapaz de falar. O rei Charles, olhando fixamente para as páginas, empalideceu. Os números não deixavam margem para dúvidas. William falou com firmeza, quase em voz baixa, mas cada palavra o atingiu como um soco. Todos os contratos entre a coroa e as empresas de fachada foram rescindidos imediatamente. Os auditores estatais recuperariam os fundos desviados. O acesso às propriedades e finanças reais foi revogado. Não houve discussão, nem negociação. Os seguranças se aproximaram, conduzindo Tom e Laura para fora de Sandringham. Eles não foram autorizados a usar as saídas principais. Em vez disso, foram conduzidos por corredores de serviço, saindo pela porta dos fundos, destinada a funcionários e entregas. Seus protestos foram ignorados. William observava da janela, inexpressivo, plenamente consciente da gravidade da situação. Mas a severidade era justamente o objetivo. A era da exploração dos privilégios reais havia terminado e a mensagem era clara. As regras haviam mudado e ninguém mais estaria acima delas. A verdadeira questão era como um príncipe de Gales, ainda não rei, poderia retirar os filhos da rainha dos privilégios da coroa e agir contra a vontade de seu pai. 2 dias antes do Natal, William havia discretamente orquestrado uma transferência legal de autoridade, concedendo-lhe poderes de emergência sobre as finanças da coroa e a supervisão interna. Foi um processo preciso, legally premeditado, dando-lhe a capacidade de agir unilateralmente contra o uso indevido de recursos reais. Foi calculado, executado com precisão militar. Lá dentro, a família ficou atônita. Camila e Charles lutavam para assimilar os acontecimentos. Os funcionários cochichavam pelos corredores. Do lado de fora, Tom e Laura estavam sentados em um veículo de segurança comum, afastados da residência como se fossem criminosos comuns. William entendia a intenção por trás da situação. Para alguns observadores, pareceria implacável, até cruel, mas era necessário. Qualquer sugestão de que o dever público pudesse ser manipulado para benefício próprio acabara de ser definitivamente eliminada. O palácio testemunhara uma mudança drástica. A autoridade havia sido afirmada da maneira mais visível e inegável. A questão que pairava no ar, mesmo que não fosse expressa em voz alta, era até onde iria essa redefinição do poder real, e se ela marcaria o início de uma nova era de responsabilidade. Guilherme assume o controle.
O príncipe William fará tudo o que estiver ao seu alcance para controlar a imagem da monarquia, retirando títulos de membros não pertencentes à realeza ou que não exercem funções oficiais. 48 horas antes da expulsão de Tom e Laura, ocorreu uma reunião que jamais constará em qualquer circular da corte, no Palácio de St. James. Em uma sala de conferência segura e livre da influência de Camila, William sentou-se em frente ao Lorde-Chefe de Justiça e ao Ministro do Interior. Grossas paredes da era Tudor bloqueavam qualquer vigilância eletrônica. A atmosfera era pesada, mais parecida com a de um tribunal militar do que com a de uma transição real. Mas o que exatamente estava sendo decidido a portas fechadas? A versão oficial divulgada posteriormente à imprensa foi a de que o rei Carlos III, enfrentando problemas de saúde, havia transferido temporariamente os poderes de regência para Guilherme, a fim de manter a continuidade. Enfatizava-se a cooperação, a união familiar e a estabilidade. Mas a verdade era muito mais agressiva. Guilherme estava assumindo o controle operacional para eliminar o que considerava uma influência maligna na monarquia. A lei da regência estava sendo ativada, mas a interpretação que Guilherme fazia de seus poderes ultrapassava os precedentes. Os documentos não eram meramente cerimoniais. Eram chaves para serviços de segurança, supervisão financeira e decisões de pessoal normalmente reservadas ao monarca. Quando Charles assinou as 21H47, com uma expressão hesitante, mas determinada, a transferência tornou-se legalmente vinculativa. Às 22h15, William já estava em movimento. Sua primeira ligação foi para convocar o diretor-geral do MI5 e o guardião da bolsa privada para uma reunião à meia-noite em Clarence House. Seus empregos estavam por um fio. William informou-os de que seus cargos haviam sido comprometidos por influências leais à casa da rainha. Ele não os acusou pessoalmente, mas a cooperação deles era obrigatória. O guardião da bolsa privada, um veterano com 30 anos de serviço, citou o protocolo. A resposta de William foi gélida, pois esses protocolos permitiam que milhões fossem roubados. Isso não podia mais ser tolerado. Às 2h da manhã, ambos os cargos tinham novos ocupantes. William passou meses secretamente avaliando substitutos fora do ecossistema do palácio, especialistas em perícia financeira e profissionais de contra-espionagem leais à integridade, não a personalidades. Então veio a joia da coroa, o acesso à Caixa Preta, um arquivo digital seguro com décadas de transações financeiras, relatórios de segurança, arquivos de pessoal e correspondências confidenciais. Concebida exclusivamente para o monarca e seu cônjuge, a Caixa Preta permitia uma falta de supervisão que possibilitava abusos. Mas que segredos ela revelaria ao ser aberta? Durante meses, a equipe de William coletou indícios de irregularidades, denúncias anônimas e gastos inexplicáveis. Com a Caixa Preta, o quadro ficou claro. Às 13h30 da manhã, William executou sua primeira consulta. Todos os contratos e pagamentos ligados à família Parker Bowles ao longo de 5 anos. Os resultados confirmaram e superaram suas piores suspeitas. Fundos reais foram discretamente desviados através de rúbricas orçamentárias do dia a dia, logística, manutenção de propriedades, recepções diplomáticas e eventos de caridade, analisadas individualmente. Nenhuma dessas despesas causou alarme. Eram todas plausíveis e rotineiras. Mas os padrões contavam uma história diferente. Os pagamentos haviam sido sistematicamente redirecionados, pequenas quantias aqui e transferências maiores ali. Tudo planejado para parecer legítimo em auditorias superficiais, enquanto acumulavam secretamente vastas somas em contas que ninguém deveria ver. No centro dessa teia estavam Tom Parker Bowles e Laura Lopes. Eles não estavam apenas se beneficiando casualmente. Controlavam uma rede de fundos offshore na ilha de Man, em Jersey e nas Ilhas Virgens Britânicas, cada um ligado à Shell. Empresas que detinham contratos reais com o palácio. Cada fatura, cada transferência, cada documento assinado fazia parte de uma estratégia coordenada para extrair riqueza sob o disfarce de operações comuns. A sofisticação do esquema deixava claro que não se tratava de um roubo oportunista. Era algo planejado, deliberado e protegido contra a descoberta, até que a investigação de William finalmente o expôs. A rede de contatos de Tom controlava o fornecimento de alimentos de primeira linha para o palácio. O salmão escocês era vendido pelo triplo do preço de mercado. O vinho custava 2.000 libras em vez de 500 libras. As flores quadruplicaram de preço. Laura cobrou dezenas de milhares por consultoria de mídia, que se resumia a um único e-mail, ou centenas de milhares por consultorias de crise quando nenhuma crise ocorreu. A categoria mais chocante?
Produção e coordenação de eventos especiais. A comparação das faturas com os autos do processo e as provas fotográficas revelou que muitos eventos nunca aconteceram. Outros eram drasticamente inferiores aos faturados. Seria isso apenas ganância ou uma fraude deliberada para desviar milhões? As faturas mostraram um desvio de aproximadamente 45 milhões de libras ao longo de 5 anos, movimentados por meio de contas controladas pelos filhos de Camila. Todas as transações fraudulentas passavam pelo gabinete da rainha antes de chegarem ao responsável pela bolsa privada. William agora tinha provas do que havia sido roubado e como. Mas o que permanecia incerto era se Camila havia sido simplesmente negligente ou se orquestrara todo o esquema nas sombras. A resposta dependia de uma pista final. Um selo púrpura característico que aparecia em documentos justamente no momento em que o rei, já idoso, se encontrava mais vulnerável. Se esse selo revelasse cumplicidade, o destino dos filhos da rainha e o equilíbrio de poder na monarquia seriam decididos. Selo púrpura da traição. Os peritos contábeis na operação secreta do porão de William estavam exaustos, mas implacáveis. Não eram burocratas do palácio acostumados a tratamento deferente ou almoços demorados. Eram investigadores recrutados do Serious Fraud Office e de antigas unidades de inteligência financeira do MI6, treinados para rastrear lavagem de dinheiro internacional. Trabalhando em uma sala sem janelas e de alta segurança no Palácio de Kensington, sem internet, sem telefones e sem contato com o mundo exterior. Suas instruções eram simples: encontrar a prova irrefutável. Mas quem imaginaria que descobririam uma traição tão íntima? Uma analista-chefe, que anteriormente havia desmantelado uma rede russa de lavagem de dinheiro no valor de 2 bilhões de libras, identificou o padrão que abalaria a monarquia. Ela estava revisando gastos de fundos especiais, dinheiro reservado para emergências, que não passavam pela supervisão normal. Regulamentos reais que remontavam a Jorge V exigiam 2 assinaturas para qualquer saque: a do guardião da bolsa privada e a do próprio monarca. Essa dupla aprovação existia para impedir saques não autorizados às reservas discricionárias da coroa. Havia uma autorização especial compilada ao longo de 5 anos, totalizando 237 transações, num total de 87 milhões de libras. Ela analisou as assinaturas em um software especializado, comparando-as com exemplos conhecidos de diferentes períodos. A assinatura de um monarca saudável teria uma pontuação de confiança de 95% a 98% em termos de consistência, formação de letras e controle. Os resultados foram chocantes. As maiores autorizações, entre 500 mil e 3 milhões de libras, obtiveram apenas 45% a 70%. Essas não eram apenas assinaturas mal feitas, foram produzidas por alguém com a mão trêmula, com a coordenação motora comprometida, alguém sob efeito de fortes medicamentos ou com extrema fadiga. A comparação dessas assinaturas com a agenda médica do Rei Charles só piorou a situação. As maiores transações fraudulentas coincidiram precisamente com tratamentos de quimioterapia ou períodos de recuperação pós-operatória, momentos em que medicamentos antieméticos, remédios e analgésicos poderiam prejudicar a capacidade cognitiva. Alguém havia explorado sua vulnerabilidade médica com precisão. William permaneceu sentado, tomado por uma fúria fria, enquanto os analistas detalhavam a cronologia dos fatos, mostrando as assinaturas ao lado dos registros médicos. Foi descrito como uma exploração sistemática da condição do rei. Mas quem havia orquestrado tudo isso? Então veio a técnica do sanduíche. Pedidos importantes eram enterrados em meio a documentos banais, proclamações cerimoniais, cartas diplomáticas, comissões militares e aprovações de instituições de caridade, empilhados de forma que o rei mal notasse os documentos perigosos. Os funcionários leais ao gabinete de Camila insistiriam na urgência do processo. Precisamos mesmo assinar isso hoje, senhor. Talvez até rapidamente, para que o senhor possa descansar. O rei, confiante e fatigado, assinou rapidamente, dedicando apenas alguns segundos a cada página. Estaria alguém deliberadamente abusando de sua confiança? A prova definitiva veio do selo púrpura. Os pedidos de verbas especiais passavam primeiro pelo gabinete da rainha para revisão administrativa, que incluía a aplicação de um selo distintivo, a insígnia pessoal de Camila, antes do envio dos documentos a Charles. Em cada autorização fraudulenta, abaixo da assinatura trêmula de Charles, estava aquele selo roxo, aplicado com 24 a 48 horas de antecedência. Alguém havia aprovado deliberadamente o uso indevido. As implicações eram brutais. Isso não foi apenas peculato,
Foi abuso contra idoso. A doença do rei foi explorada, sua confiança foi usada como arma, milhões foram desviados da coroa, e a pessoa que orquestrou tudo isso deveria ser seu aliado mais próximo. William agora possuía provas digitais de um esquema sofisticado, mas cópias digitais não eram suficientes para comprovar um crime. Ele precisava dos originais. Documentos físicos com as assinaturas de Charles e o selo de Camila, além de correspondências internas que demonstrassem aprovação consciente. Os arquivos do palácio eram vastos e labirínticos. Se Camila percebesse que William estava se aproximando, poderia destruir provas. Um incêndio em uma sala de arquivos, um problema de encanamento ou um arquivo extraviado. William teve que agir com cautela. Ele arquitetou uma armadilha. Deliberatamente, vazou informações sobre a investigação forense por meio de canais ainda leais a Camila, fazendo-a acreditar que estava sob pressão. Ele a deixaria entrar em pânico, fazer um movimento desesperado e então a pegaria. O cenário estava armado, mas as respostas ainda eram desconhecidas. Quem seria sacrificado na corrida para encobrir o roubo? Camila destruiria as provas e se exporia, ou conseguiria escapar ilesa, quando a lealdade se torna uma arma. O vazamento foi intencional e sem culpa. A equipe de William identificou Margaret Thornton, uma assistente administrativa do escritório da Bolsa Privada, pessoalmente recomendada por Camila e leal a ela. Ela não era corrupta. Ela realmente acreditava que Camila havia sido injustamente difamada, mas isso a tornava previsível. Os investigadores de William armaram para que ela ouvisse uma conversa forjada entre auditores. O rastro do dinheiro foi seguido. Os documentos originais assinados eram a peça final. E, uma vez recuperados, o caso estaria encerrado sem contestação. Margaret ouviu cada palavra, exatamente como planejado. Quanto tempo levou para Camila perceber a armadilha? Em 6 horas, ela percebeu. O aviso de Margaret chegou até ela através da rede de contatos que restava a Camila, enquanto tomava chá em Clarence House. Camila dispensou seus funcionários e passou as 2 horas seguintes fazendo cálculos. As provas digitais que William havia reunido eram contundentes, mas questionáveis. Documentos físicos com a assinatura vulnerável de Charles e seu selo púrpura seriam definitivos. Se esses documentos sobrevivessem, sua posição desmoronaria. Ela tomou sua decisão friamente. Pegando um telefone descartável que usava para conversas delicadas, Camila ligou para Ali Hassan, seu chefe de segurança pessoal há 15 anos. Ali não era apenas um guarda-costas. Ele a protegeu durante os dias mais sombrios, resguardando-a dos paparazzi, revistando carros em busca de explosivos e guardando segredos que ninguém mais poderia guardar. A lealdade deles ia além do dever profissional. Mas será que a lealdade sobreviveria a uma ordem tão extrema? Camila explicou o que precisava ser feito. O cofre número 4 no arquivo B continha as autorizações originais. Ele tinha que desaparecer sem levantar suspeitas. Ali compreendeu imediatamente que não se tratava de um simples trabalho de segurança. Era destruição de provas, possivelmente obstrução da justiça. À 1h45 da manhã, Ali entrou no Palácio de Buckingham por uma entrada de serviço, vestido com o uniforme padrão de segurança noturna, misturando-se às sombras. Suas credenciais permitiam o acesso à maioria das áreas restritas. Ele carregava ferramentas, uma lanterna disfarçada de cortadora laser para o cofre e um dispositivo incendiário para a destruição final. Ele se movia pelos corredores que conhecia intimamente, evitando patrulhas e câmeras, em direção à sala de arquivos na ala mais antiga e labiríntica do palácio. Ele chegou às 2h03 da manhã. A porta estava trancada com um teclado numérico, mas a autorização de Ali a abriu. Lá dentro, a sala estava escura, exceto pela fraca iluminação de emergência. Fileiras de armários e compartimentos seguros se estendiam nas sombras. O cofre número 4 estava encostado na parede oposta, pesado e reforçado. Ele acionou o cortador a laser, derretendo lenta e silenciosamente o mecanismo interno. 15 minutos se passaram antes que a fechadura cedesse. A porta do cofre se abriu. Dentro havia uma pasta vermelha contendo 40 páginas de autorizações originais de fundos especiais, com as assinaturas de Charles e os selos roxos de Camila. Cada página documentava centenas de milhares, às vezes milhões, de libras esterlinas desviadas fraudulentamente. Ali ergueu o isqueiro, pronto para incendiar os papéis e apagar todas as evidências. De repente, holofotes de alta intensidade iluminaram a sala. Ali ficou cego e deixou o isqueiro cair. Vários passos se aproximaram rapidamente. A voz do tenente-coronel Thompson cortou o som. O arquivo permanece. Mãos na cabeça. Ali estava cercado por 5 policiais armados do Grupo de Proteção da Realeza.
A equipe tática não estava blefando. Ele conseguiria lutar, ou seria o fim. Em desvantagem numérica e de armamento, Ali ergueu as mãos. Sua pistola foi retirada, presa com abraçadeiras atrás das costas, e a pasta vermelha foi cuidadosamente recuperada. Thompson informou-o de que estava preso por tentativa de destruição de propriedade da coroa, acesso não autorizado e conspiração para obstruir uma investigação da realeza. Ali não disse nada, confiando em anos de treinamento para proteger a si mesmo e ao seu diretor. Thompson lançou a bomba final. O celular descartável usado por Ali havia sido monitorado pelo GCHQ por 3 dias. Cada palavra dita por Camila, cada ordem dada para destruir os documentos, foi registrada. Ela havia, na prática, se incriminado. A captura de Ali pôs fim a uma conspiração, mas revelou uma questão maior que eclipsou tudo o mais. Por que uma rainha arriscaria uma acusação criminal e a lealdade de seu protetor mais confiável apenas para destruir provas? O depoimento de Ali e o fundo pós-Charles. Ali Hassan estava sentada em uma sala que oficialmente não existia. Uma instalação de interrogatório segura, usada apenas para situações sensíveis demais para os canais policiais comuns. O espaço era austero. Uma mesa de metal, 3 cadeiras, paredes quase certamente à prova de som e câmeras nos cantos, mas seu status legal era ambíguo. De acordo com as disposições de emergência da Lei de Segredos Oficiais e das regras de segurança real, assuntos que ameaçassem a monarquia poderiam ser tratados por meio de procedimentos extraordinários, ignorando as proteções legais normais. Nenhum advogado estava presente. Do outro lado da mesa estavam o príncipe William e o Lord Juiz Pemberton, o principal consultor jurídico. William insistiu em conduzir o interrogatório pessoalmente. Ele não queria apenas saber o que Ali havia feito, mas também entender por que um oficial de proteção condecorado arriscaria tudo para cometer um crime por Camila. Essa lealdade tinha um limite, mas será que Ali o havia ultrapassado completamente? O interrogatório começou com uma gravação, a voz de Camila cristalina, ordenando a Ali que destruísse os documentos no arquivo B, cofre número 4. O rosto de Ali permaneceu calmo, mas William notou que seu maxilar se contraiu. Sua respiração estava controlada. Camila não havia pedido que ele escondesse ou mudasse os papéis de lugar. Ela havia exigido que eles deixassem de existir. Ela não havia demonstrado preocupação com a segurança dele nem um plano para sua fuga. Seu único objetivo era o desaparecimento das provas. William deslizou documentos pela mesa, detalhando as consequências. Ali enfrentava uma pena mínima de 20 anos por invasão de áreas restritas, tentativa de destruição de propriedade nacional, ameaça a um edifício histórico, conspiração para obstruir uma investigação real e, possivelmente, acusações relacionadas a terrorismo, por estar armado. Sua família perderia pensões, moradia e apoio educacional. Anos de serviço seriam apagados num instante. Outro documento oferecia uma saída. Cooperação total em troca de benefícios semelhantes aos de um programa de proteção a testemunhas, redução de pena e segurança para sua família. Ali prestaria depoimento sobre a conspiração, os esquemas financeiros e, especificamente, o papel de Camila. Ele permaneceu em silêncio, debatendo-se com a lealdade, a consciência e o medo. Quando finalmente falou, admitiu que a lealdade que considerara nobre agora era criminosa. Camila não lhe pedira para proteger alguém em perigo. Ela lhe pedira para cometer um crime para encobrir um roubo sistemático, uma exploração de um rei moribundo. Essa distinção mudou tudo. Durante 6 horas, o depoimento de Ali revelou a dimensão da operação de Camila. Não se tratava de oportunismo. Foi estratégico. Ela havia criado o chamado Fundo de Segurança Pós-Charles, um plano para garantir pelo menos 100 milhões de libras em ativos independentes para se proteger após a morte de Charles. Ela usou seus filhos como laranjas, canalizando contratos reais por meio de empresas de fachada para lavar dinheiro e transferi-lo para fundos fiduciários sob o controle deles. Ali descreveu como Camila manipulou Charles para autorizar essas transações. Ela obteve sua agenda médica sob o pretexto de agendar suas próprias consultas e, em seguida, apresentou os documentos durante os períodos em que ele estava mais receptivo, após a quimioterapia e sob efeito de medicamentos antieméticos, quando sua capacidade de analisar detalhes estava reduzida. Os documentos que alegavam apoiar instituições de caridade ou iniciativas de conservação, na verdade, financiavam empresas de fachada de seus filhos. Ali confirmou que Camila nunca demonstrou remorso. Seu único estresse vinha do medo de ser descoberta, não da preocupação com o rei.
Ela encarou a exploração da doença de Charles como uma estratégia de negócios, orgulhosa da eficiência e do sigilo da operação. O interrogatório deixou William fisicamente abalado. Ele suspeitava de corrupção, mas ouvir sobre a exploração deliberada e prolongada da doença de seu pai foi insuportável. Camila havia usado a confiança, a doença e o afeto como armas para enriquecer a si mesma e aos seus filhos. Seu pai, que a havia defendido e amado, fora sistematicamente traído. O depoimento de Ali completou as provas. A conspiração foi exposta em sua totalidade, da destruição de documentos à manipulação financeira. Mas o confronto mais difícil ainda estava por vir. William precisava encarar o pai, mostrar-lhe que a mulher que cuidou dele em seus últimos anos era a arquiteta de sua exploração. Os documentos, as gravações, a cronologia da traição premeditada estavam todos nas mãos de William. A conspiração fora desvendada, mas a questão crucial persistia. Como revelar a um rei moribundo que o amor de sua vida também representava a maior ameaça? E o que essa revelação faria aos remanescentes de seu mundo? O colapso silencioso do rei. A manhã chegou cinzenta e fria, o céu pesado, como que prenunciando a tempestade que se abateria sobre a propriedade. William dirigiu-se sozinho à residência particular de seu pai, ignorando o protocolo. Tinha de ser uma conversa entre pai e filho, entre um rei e seu regente, sobre uma traição que ameaçava destruir tudo. Chegou às 9 horas, carregando apenas uma pasta de couro. Lá dentro, o peso dos papéis e gravações superava em muito sua massa física. Charles estava em seu escritório particular, uma vida inteira de serviço refletida nas fotografias e lembranças ao seu redor. O câncer o havia envelhecido drasticamente. Sua pele tinha uma translucidez frágil, sua compleição estava mais magra, e a dignidade silenciosa que ele ostentava agora parecia frágil. Camila estava sentada perto, com um livro no colo, desempenhando o papel de esposa devotada. Quando viu William, ela congelou. Ela entendeu imediatamente que aquela não era uma discussão que pudesse manipular. A expressão de William era dura. Ele não era mais o filho que podia ser coagido pela culpa até se submeter. William colocou a pasta sobre a mesa e começou a retirar os documentos em ordem metódica. Primeiro, as auditorias financeiras, tabelas e gráficos, rastreando o dinheiro das contas reais através de empresas de fachada até os fundos fiduciários da família Parker Bowles. Em seguida, as autorizações originais para fundos especiais, cada uma com a assinatura de Charles e o selo roxo de Camila. Ele explicou a dimensão do problema. Ao longo de 5 anos, 87 milhões de libras esterlinas desapareceram das contas da família real por meio de faturas fantasmas e contratos fraudulentos. Tom Parker Bowles e Laura Lopes foram os beneficiários finais, ocultando a propriedade por meio de diversas estruturas corporativas. William entregou a Charles um dos formulários, referente a um pagamento emergencial de conservação de 2,8 milhões que acabou em uma empresa de fachada em Jersey, antes de ser transferido para um fundo fiduciário familiar. As mãos de Charles tremiam enquanto ele segurava os papéis, lutando para se lembrar de tê-los assinado. William continuou, comparando cada autorização com registros médicos que mostravam que Charles havia assinado sob forte sedação ou controle da dor. 43 autorizações de alto valor, todas assinadas em períodos de vulnerabilidade. Alguém com acesso à sua agenda médica explorou as brechas quando ele estava mais receptivo. Como um filho poderia explicar uma traição tão calculada a um pai? Então, William apontou para o selo púrpura, a insígnia pessoal de Camila, aplicado antes que os documentos chegassem a Charles. Isso não foi um erro da equipe. Foi facilitação ativa. Todas as autorizações fraudulentas levavam o selo dela. Ela havia aprovado cada pedido conscientemente. Charles olhou para aquilo. Tremendo. A mulher em quem ele confiara, aquela que ele defendera da opinião pública e até mesmo de sua própria família, o usara como instrumento para enriquecer seus filhos. A última prova foi uma gravação de Ali Hassan, guarda-costas de longa data de Camila. Ele descreveu em detalhes arrepiantes como ela obteve a agenda médica de Charles, cronometrou as sessões de assinatura de documentos e falsificou a natureza dos pedidos para explorar sua confiança e seus instintos caridosos. Ela chamou sua estratégia de acumulação de Fundo de Segurança Pós-Charles, com o objetivo de garantir pelo menos 100 milhões de libras em ativos independentes. Após ouvir a gravação, Charles não pôde mais negar o que estava acontecendo. Ele percebeu a dimensão da traição, a exploração deliberada de sua doença e o quanto havia sido manipulado. Ele fez a pergunta que o assombrava há décadas em seu relacionamento.
Por quê? Ele lhe dera tudo. Amor, confiança, proteção e status. Casara-se com ela, a elevara e a defendera. E agora, ela havia transformado a doença dele em uma oportunidade, usando sua vulnerabilidade para roubar milhões. As lágrimas que rolavam pelo rosto dele não eram de raiva. Eram de pura devastação, de profunda tristeza ao perceber que seus últimos anos haviam sido vividos sob uma mentira. Camila tentou falar, explicar-se, mas toda a sua defesa desmoronou diante do peso dos documentos e dos depoimentos. Suas lágrimas não eram de remorso, eram de medo. Ela percebeu que seu mundo cuidadosamente construído estava se desfazendo e calculou como sobreviver. Tentou culpar William, alegando que o ressentimento dele em relação à memória de Diana a levara a se proteger. Mas William desmascarou suas desculpas. O medo de perder dinheiro lhe custou a única coisa que realmente importava, a confiança de Charles. Charles se recolheu em si mesmo, processando a totalidade do engano. Quantas vezes ela havia apresentado documentos sob o pretexto de preocupação? Quantas vezes ele confiara nela, acreditando que ela tinha seu bem-estar em mente, apenas para ser manipulado? Cada lembrança de parceria, amor e proteção. Tudo não passava de uma farsa. Uma fraude construída ao longo de décadas. William se virou para o pai, suavizando um pouco o semblante. Ele perguntou se Charles queria que ele prosseguisse com a justiça ou parasse para evitar escândalo. Charles balançou a cabeça negativamente. Suas lágrimas continuaram, mas agora havia clareza. Ele tentara proteger a honra da família, mas Camila a destruíra por dentro. Assentiu imperceptivelmente, concedendo a William permissão para agir. Foi o gesto mais triste que William já vira. Um pai dando ao filho a autoridade para destruir os últimos vestígios de felicidade em nome da sobrevivência. As provas estavam completas, a conspiração totalmente exposta. No entanto, a pergunta crucial permanecia. Como seria a justiça quando a criminosa é uma rainha e a vítima é um rei moribundo? William agora enfrentava a tarefa de decidir como responsabilizar alguém em um sistema construído para proteger a realeza. A monarquia sobreviveria ao choque da exposição da rainha e a confiança poderia ser restaurada dentro da família. O dia do julgamento. William estava de pé, diante de Camila, sabendo que aquela seria a última vez que estariam no mesmo cômodo. Sua voz era firme, carregando o peso da autoridade e da decisão final. Ela não estava sendo punida por misericórdia. Estava sendo deposta porque a monarquia não sobreviveria a um julgamento criminal público contra uma rainha consorte. Ele deixou isso claro imediatamente. Tirou uma ordem judicial de sua pasta, selada pelo príncipe regente e assinada pelo Lorde-Chefe de Justiça. Os termos eram absolutos. Ela deixaria a propriedade em 15 minutos e se mudaria para uma casa isolada nas terras altas da Escócia. Seu acesso a fundos públicos seria limitado a um pequeno estipêndio, rigorosamente monitorado. Ela manteria o título de rainha consorte apenas nominalmente, mas seria proibida de participar de aparições públicas, eventos reais ou deveres cerimoniais. O mais surpreendente é que ela não teria nenhum contato com Charles. Nada de visitas, cartas ou telefonemas. Qualquer comunicação seria feita exclusivamente por vias legais. O contato dos filhos com ela seria limitado e supervisionado, condicionado à plena cooperação deles com a restituição financeira. William foi firme. As crianças evitaram acusações criminais apenas porque cooperaram. Camila tentou argumentar, citando seus direitos legais como rainha, mas William a interrompeu. A alternativa era drástica. Processo criminal completo por fraude, peculato e abuso de idosos, pena de prisão para ela, julgamentos públicos para seus filhos e escândalo transmitido para o mundo todo. Ela percebeu imediatamente que resistir era inútil. Charles não interveio, desviando o olhar para a janela, recusando-se a reconhecer sua presença. Ela sussurrou, resignada, derrotada e arrasada. 2 policiais entraram, profissionais e firmes, conduzindo-a até o veículo que aguardava do lado de fora. Ela só poderia levar as roupas do corpo. Todos os outros pertences seriam inventariados e tudo o que não fosse considerado de valor sentimental seria vendido para restituição. Cada passo em direção ao carro era um passo para fora de sua vida. Para além da casa que ela manipulara por anos, rumo ao esquecimento, William observou o Range Rover desaparecer atrás de carvalhos centenários antes de voltar-se para Charles. O rei permaneceu sentado, fitando a manhã cinzenta, processando simultaneamente devastação e alívio. William colocou delicadamente a mão no ombro do pai, lembrando-o de que havia sido traído, mas que agora estava protegido. Charles assentiu levemente.
ainda tremendo, e perguntou baixinho o que aconteceria a seguir. William assegurou-lhe que o perigo imediato havia passado. A fraude foi descoberta, os culpados afastados, as finanças estabilizadas. Mas Guilherme deixou claro que o trabalho estava apenas começando. A confiança pública precisava ser reconstruída, a supervisão interna fortalecida e a monarquia reformada para evitar futuros abusos. Charles concordou, mas advertiu que a vigilância não deveria vir à custa da humanidade. O valor da monarquia residia na conexão, no afeto e na confiança, não no controle rígido. William reconheceu que esse equilíbrio seria seu maior desafio. Kate entrou discretamente, ficando ao lado de William como um lembrete de que a liderança exigia apoio e parceria. Ela assegurou a Charles que ele seria cuidado, cercado por pessoas que o valorizavam pessoalmente, e não por sua coroa. Charles, ainda emocionalmente abalado, reconheceu que aquela família finalmente estava agindo em seu genuíno interesse e não em busca de aparências. Ele expressou gratidão pela coragem e sabedoria de William, reconhecendo que obrigá-lo a confrontar a verdade foi um ato cruel, mas necessário. A conversa então se voltou para as crianças. Tom e Laura restituiriam grande parte do que lhes fora roubado e desapareceriam da vida pública, evitando o processo judicial apenas se continuassem a cooperar. Qualquer tentativa de reabilitar sua imagem pública poderia acarretar consequências legais. A família, antes uma rede de manipulação e segredos, agora estava sob estrita responsabilidade. Eventualmente, o esgotamento de Charles tornou-se evidente. William e Kate se preparavam para partir, fazendo uma pausa para lembrá-lo de seu compromisso e amor. William enfatizou que o exílio, por mais duro que parecesse, era a única maneira de proteger tanto o homem quanto a instituição. Charles, embora estivesse de luto, reconheceu a verdade nisso e esboçou um pequeno sorriso triste. Enquanto caminhavam até o carro, William olhou para trás, para a propriedade, para a janela onde Charles estava sentado. Sentiu alívio por a corrupção ter sido erradicada, tristeza pela dor suportada e uma noção da tarefa monumental que tinha pela frente. Kate apertou a mão dele, compartilhando silenciosamente o peso da responsabilidade. A propriedade desapareceu atrás deles. O passado ficou para trás, mas as perguntas permaneceram. Poderia a monarquia sobreviver a uma traição tão profunda vinda de dentro? A confiança poderia ser restaurada, não apenas publicamente, mas também dentro da família e da instituição que havia sido abalada até o âmago? William não respondeu imediatamente. Ele simplesmente olhou para frente, sabendo que o verdadeiro teste estava apenas começando. Será que a monarquia conseguirá se recuperar totalmente de uma traição no topo? E quando Guilherme se tornar rei, Camila permanecerá isolada no exílio? Compartilhe suas opiniões conosco na seção de comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar!